Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estarmos aqui e você está no canal Anderson Santos. E nesse momento eu quero trazer um assunto muito relevante, principalmente nesses últimos dias. O fim trágico de alguns ditadores opressores comunistas. Então, no decorrer da história da humanidade, se levantaram alguns personagens que oprimiram povos, destruíram nações, perseguiram o povo de Deus, mas diante de todo esse cenário, o Deus do céu e da terra nunca saiu do controle da história da humanidade. Eu quero começar aqui com um personagem muito conhecido na história, Nero Cláudio César Augusto Germânico, conhecido como o Imperador Nero. Nero reinou em Roma de 54 a 68 depois de Cristo. Ele foi declarado inimigo público pelo Senado, abandonado pela guarda pretoriana e perdeu todo o apoio político e militar. Por quê? Por causa da sua opressão. Principalmente, Nero ficou conhecido principalmente por perseguir o povo de Deus, por perseguir cristãos. Nero cometeu várias atrocidades e eu sei que você conhece aí essa história. Entre uma dessas histórias é que Nero ateou fogo em Roma e culpou os cristãos. Imagine! Mas qual foi o fim trágico de Nero? Todo opressor, todo aquele autoritarismo, todos aqueles que tentam oprimir povos e nações, eles têm um fim muito trágico. O fim trágico de Nero. Nero querendo suicidar-se e não tendo, vamos dizer assim, coragem, ele agora pede para o seu secretário, Epafrodito, para cravar a espada em seu pescoço. E assim acabou-se a era Nero. Próximo personagem, Saddam Hussein. Ele foi o ditador do Iraque de 1979 a 2003. Ele foi capturado em dezembro de 2003 por forças dos Estados Unidos. Saddam Hussein, ele oprimiu o seu povo. Ele foi condenado por crimes contra a humanidade, principalmente o massacre de Dujail em 1982. E como ele morreu? Ele morreu em 30 de dezembro de 2006 por enforcamento em Bagdá, no Iraque, aos 69 anos. Próximo personagem, Muammar Gaddafi, morreu linchado após ser capturado vivo. Ele foi o ditador da Líbia de 1969 a 2011. E ele morreu em 20 de outubro de 2011, lá em Sirte, na Líbia. Ele foi capturado pelos rebeldes, espancado, ferido e executado pouco depois da sua captura. Por todas as atrocidades que ele fez, os rebeldes o capturou e o linchou até a morte. A causa da sua morte também, além do linchamento, foi achado ferimentos por arma de fogo. Agora vamos falar de um personagem atual. Está aí em todas as redes sociais, em todos os veículos de comunicação. Nicolás Maduro, o opressor, comunista e ditador da Venezuela. Nicolás Maduro foi capturado esta semana por forças especiais dos Estados Unidos, ordenado por Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Nicolás Maduro tem várias queixas, não é? Por sua opressão, por destruir um país que já foi um dos países mais ricos do mundo. E ele é responsável por destruir esse país, um local a qual as pessoas não tinham condições nem direito de comprar nem sequer um papel higiênico. Imagine! Então, as forças especiais dos Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro e aí está o desfecho ainda rolando de como será o fim trágico de Nicolás Maduro, que já começou. Vamos ver qual será a sua sentença, se será sentença de morte, de execução ou prisão perpétua. Mas, diante de tudo isso,
E nesse cenário atual, tomando o exemplo de Nicolás Maduro, que destruiu uma nação, as pessoas fugindo para o Brasil, para outros países, né, do comunismo, as pessoas sem poder professar a sua fé, algo muito triste, mas observamos que diante do cenário da humanidade, Deus nunca saiu do controle. Impérios se levantam, reis impiedosos se destroem nações, governantes se levantam arquitetando leis que vai destruir os povos contra a vontade de Deus. Mas diante de tudo isso, Deus sempre esteve no controle da humanidade. Nunca Deus saiu do controle das coisas. E sempre, queridos irmãos, Deus se levanta para abater o opressor. Sempre Deus se levanta para lançar no chão aqueles que oprimem pessoas e destroem nações. Eu quero ler Daniel capítulo 4, versículo 25, que nos conta a história do rei Nabucodonosor. Por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, se achando, Deus o abateu. Vamos ler. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-te-á 7 tempos por cima de ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Glória a Deus. Assim é o nosso Deus. Homens se levantam, reis oprimem, governantes maquinam as suas leis, mas Deus sempre esteve no controle e estará no controle de todas as coisas. Nabucodonosor, ele se achou como um animal do campo por causa da sua soberba, do seu orgulho, até aprender e reconhecer que só Deus é o Senhor e Ele está no controle do universo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar um recado para você e para toda a igreja do Brasil, igreja brasileira. Se levantem em oração. No decorrer da humanidade, opressores se levantaram, mas através da oração, a igreja sempre venceu. A igreja sempre se reergueu. A igreja sempre se tornou muito forte por causa do poder da oração. Então, ore mais, busque mais ao Senhor, porque o Brasil estamos vivendo um cenário não tão diferente quanto os cenários que acabamos de citar aqui. Opressão, governo ditatorial, leis que ferem os princípios bíblicos, mas Deus está vendo todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Vamos nos levantar, igreja do Brasil, vamos clamar, vamos dobrar os nossos joelhos, porque eu tenho a certeza que assim como sempre, Deus se levantará e abaterá o opressor, o